Vamos usar uma calculadora de rendimentos de juros compostos. Esse tipo de calculadora pode ser encontrada online facilmente, através de qualquer site de busca. Né? É só digitar lá calculadora de rendimentos ou calculadora de juros compostos e você encontrará uma calculadora como essa que eu estou oferecendo para vocês aqui, dois websites que vocês podem usar para pesquisar, né? Ou vocês podem procurar em qualquer outro website também. Então, vamos colocar aqui o seguinte, período. Nessa calculadora a gente tem um período de 120 meses, que dá o equivalente a 10 anos, certo? Isso aqui são 10 anos, com um valor inicial de R$ 100 apenas, e um aporte mensal de apenas R$ 100 também, sendo corrigido pela inflação, certo? E aqui a gente coloca a parte de rendimento, quanto a gente quer de rendimento, né? Quanto a gente espera que vai ter de rendimento, a taxa de administração, se tiver alguma, e a taxa de inflação. Então, eu fiz esse primeiro cálculo baseado aqui. O valor inicial, o aporte mensal, mantendo aqui em R$ 100. Eu coloquei esse rendimento aqui de 0,16%, que foi o rendimento da poupança em um determinado mês do ano passado. Geralmente, a poupança está pagando até menos do que isso. A poupança está pagando 0,12%, vários meses a poupança estou pagando aí na faixa de 0,12% ao mês, então um rendimento muito baixo. É tanto que a gente vê aqui na parte de inflação, aqui embaixo eu coloquei 0,25%, que era o quanto a inflação estava nessa época, né, em que a poupança estava pagando só 0,16%, ou seja, a inflação está bem acima dos rendimentos da poupança. Então, em resumo, quem ainda continua investindo na poupança, na verdade, está perdendo dinheiro, né? Porque a inflação estando mais alta que os rendimentos da poupança, todos os valores que são depositados, que são creditados ali na poupança dos juros, é apenas uma mera ilusão, né? A pessoa tem aquela impressão de que está recebendo um rendimento ali, mas o preço das coisas estão aumentando muito mais do que o rendimento que a gente recebe na poupança. Então, eu vou mostrar aqui para vocês por que a gente deve sair da poupança, né? E por que existem outros investimentos, né? E como outros investimentos podem dar uma rentabilidade muito maior do que a da poupança. Então, usando essa calculadora, vamos lá. A gente vê aqui que no final de 10 anos, então a gente vê aqui no primeiro mês, né, R$ 100, né? Rendimento de 0,16%. Não coloquei taxa de administração, porque não é o caso. E a taxa da inflação. Né? Então, após o mês deu R$ 199 reais. No segundo mês deu R$ 299 reais, sempre colocando novos aportes. E a gente vai vendo aqui nessa parte de aporte, vai aumentando. Está vendo que os aportes a gente vai aumentando também. Cada mês que passa vai aumentando um pouquinho os aportes, justamente por conta da inflação também. Né? Então, é bom também sempre estar aumentando um pouquinho os aportes. Então, aqui no oitavo mês, por exemplo, o aporte já não é mais de R$ 100 reais. O aporte já deve ser de R$ 101,76. Então, eu estou colocando aqui um aporte também ajustado pela inflação, certo? Por isso que eu marquei aqui, aporte ajustado pela inflação também, além de calcular a inflação. Então, vamos ver no final dos 10 anos, aqui 120 meses, né, 10 anos, deu R$ 13.374 reais. Então, isso seria um investimento de poupança, né, no qual, após 10 anos, a gente obteria apenas um acumulado de R$ 13.374 reais se tivesse feito aportes de R$ 100 reais. Vamos ver agora como que fica com um rendimento igualzinho ao da inflação, certo? Exatamente igual ao da inflação. O mesmo aporte eu mantive aqui, o mesmo período de meses também, mas a inflação exatamente no mesmo valor, no mesmo percentual do rendimento. Então, após 10 anos, a gente tem aqui 14 mil, só um pouquinho a mais, na verdade, né? Ali a gente tinha 13 mil reais e pouco, aqui a gente tem 14 mil reais. Né? Então, ainda é muito pouco dinheiro. Então, a gente não pode fazer um investimento que vá pagar para a gente exatamente a mesma coisa que a inflação está tirando da gente. A gente tem que fazer um investimento que pague acima da inflação. Então, vamos ver um próximo na sequência. Este aqui, mantendo, né, o mesmo período, sendo que com um rendimento de 0,8. Então, vejam que antes eu coloquei um rendimento de 0,25. Aqui eu aumentei o rendimento para 0,8% ao mês. Certo? Mantendo a inflação na mesma taxa também. 0,8% é o rendimento que a gente pode obter com fundos imobiliários, por exemplo. E muitas ações também pagam mais ou menos nessa faixa. Né? Então, um rendimento real que a gente pode obter com fundos imobiliários e determinados dividendos, né? Determinados proventos que a gente recebe de ações. Então, vamos ver a diferença
que isso aqui vai dar. Após 10 anos, a gente tem R$ 19.500. Então, vejam que já fez alguma diferença, né? De 14 mil, né, para um investimento que paga exatamente a mesma taxa que a inflação, para 19.500 após 10 anos num investimento que paga acima, né, da inflação aqui. Relativamente bem acima da inflação. Mas esse não é o melhor de todos os rendimentos. A gente pode conseguir um rendimento maior, né? É nesse caso que eu coloquei aqui o rendimento de 2%. Então, com 2% ao mês, a gente obtém uma rentabilidade muito maior, principalmente no longo prazo. Esses 2% podem ser obtidos quando a gente faz uma mesclagem entre o recebimento de proventos, né, de determinadas ações e fundos imobiliários e valorização de determinadas ações, né? Como, por exemplo, fazendo alguns trades, ou seja, compra e venda de ações, e aí a gente vai obtendo uns lucros maiores. Então, eu coloquei aqui esse percentual, incluindo aqui a valorização, né, dos papéis também. Né? É um número real, certo? Esses 2% realmente é um percentual que é bastante real, é bastante factível, né, de se conseguir ao mês, se a gente for um pouco mais ativo nos investimentos e pesquisar melhor, comprar ações que a gente sabe que vão se valorizar mais, né, no longo prazo e, de repente, fazer alguns trades, né, sem a necessidade de fazer muitos trades. Aqui eu estou colocando apenas alguns poucos trades, certo? Com ações. Né, se for a pessoa que for focar bastante em trades, ela pode conseguir bem mais até do que esses 2% ao mês. Então, vamos colocar aqui um rendimento de 2% ao mês, que é um rendimento real, né? E que dá um pouquinho mais de trabalho do que obter 0,8%, mas não é algo que seja extremamente trabalhoso também. Então, ao final de 10 anos, a gente obtém 45 mil. Então, vejam que diferença astronômica, né? Então, com rendimento de 2%, investindo em ações, com 2% ao mês, a gente já obtém aqui 45 mil, né, após 10 anos, investindo somente R$100 por mês, em comparação aos 19 mil que a gente viu anteriormente. Então, aqui a gente tem mais do que o dobro do valor, apenas porque eu aumentei essa rentabilidade. Mas, vamos verificar aqui o que acontece se a gente manter a mesma rentabilidade, de 2% ao mês, porém aumentando os aportes. Então, vejam a importância dos aportes mensais, né? E quanto mais a gente aporta, mais a gente consegue ter uma valorização real da nossa carteira no longo prazo. Então, com R$500, após 10 anos, a gente tem 225 mil, mais de 225 mil reais acumulados, né? Mantendo aí o mesmo rendimento. Vamos ver se a gente fizer aporte de R$1.000, que também é um aporte real para muitas famílias de classe média. Elas conseguem fazer isso, elas conseguem economizar R$1.000 por mês e ficar fazendo esses aportes mensais, né, com rendimento de 2%. Após 10 anos, a gente tem R$450 mil. Né? Quase R$451 mil, né, após 10 anos. E eu fiz um outro cálculo aqui também, aumentando esse aporte, né, em vez de 1.000, colocando para R$3.000. Né? Aqui já a maioria das pessoas não conseguiria fazer isso, porque elas não teriam, né, uma renda alta o suficiente para conseguir fazer aporte de 3 mil, mas ainda há muitas pessoas que conseguem, né, economizando, elas conseguem fazer aportes de 3 mil reais, aportes mensais. E aí elas teriam, após 10 anos, elas teriam 1.352.000 reais acumulados. Certo? Então vejam a importância do valor dos aportes. Não adianta a gente estar investindo só uma única vez. Não adianta a gente colocar 10 mil reais num determinado investimento e deixar aquilo quieto, parado lá, e achar que a gente vai ficar ricos somente com aquele aporte inicial, mesmo no longo prazo. Não vai. Mesmo no longíssimo prazo, a gente não vai conseguir um valor muito grande mesmo após 20 ou 30 anos, se você fizer apenas um único aporte inicial, né? Mesmo que seja de um valor alto. Os aportes regulares, eles são fundamentais para uma maior valorização da nossa carteira de investimentos e, finalmente, conseguir a nossa tão sonhada independência financeira. Né? Porque com 1.352.000 reais, a gente não precisa nem fazer trade. Uma pessoa que ela pode se aposentar. Né? Ela pode se aposentar e ficar vivendo apenas dos proventos, né, que vão ser gerados desse 1.300.000 reais investidos. Ou seja, isso daí daria, se ela tirasse 1% ao mês, ela teria 13 mil reais. Então, com 1.352.000 reais,
a pessoa consegue ganhar, né? A pessoa consegue ganhar 13 mil reais, consegue ganhar 10 mil reais por mês, né? Sem precisar, ou seja, é o nível da independência financeira, né, que muita gente deseja e que pouca gente consegue, porque a maioria das pessoas ainda não colocou em prática, né, essas duas coisas fundamentais nos investimentos, que são os aportes regulares de valores razoáveis, né, e um rendimento que também seja bem acima da inflação. Bom, é isso. Espero que este vídeo tenha sido bastante proveitoso para vocês. Se gostaram, por favor, curtam o vídeo. Se quiser assistir mais vídeos como esse, se inscrevam no canal, deixem algum comentário e a gente se vê na próxima oportunidade.